Agora a gente olha para Brasília especificamente, porque o fim da isenção do imposto de renda sobre rendimentos de LCIs e LCAs tem deixado principalmente o agro em alerta. O governo quer aumentar a arrecadação, mas o mercado teme fuga de investidores e encarecimento de crédito. Vamos conversar sobre esse assunto agora com Rodrigo Valadares, deputado federal pela União de Sergipe. Tudo bem, deputado? Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Boa tarde. Obrigada por ter vindo presencialmente aí no estúdio da CNN em Brasília. Boa tarde, Muriel. Nós que agradecemos aqui o convite e é um prazer estar no estúdio mais bonito do Brasil com essa vista maravilhosa aqui. Eu sou suspeita, viu, deputado? Agora quero te ouvir sobre esse cenário. Existem muitas discussões. Eu queria entender, antes de mais nada, como é que o senhor entende essa percepção de, pelo menos agora, essa fim dessa isenção do imposto de renda para LCI e LCA. Como é que o senhor entende? Porque a gente tem, por um lado, o governo argumentando que isso vai trazer uma justiça tributária, outras pessoas falam que isso, na verdade, é um retrocesso. Como é que o senhor está avaliando esse cenário? Olha, Muriel, eu vi até uma fala sua no bloco passado que tratava de um outro assunto, mas você falou uma coisa muito importante, que é tentar trazer para a linguagem popular o que realmente está acontecendo. E é isso que eu quero fazer aqui. O governo acabar com a isenção de imposto de renda, ou seja, taxar investidor de LCI e de LCA, o que é que isso vai acarretar para o nosso povo? As letras de crédito agrícola ou imobiliário são investimentos que o investidor busca justamente por ter essa isenção. Ele sabe que ele vai investir o seu dinheiro e não vai ser tributado em imposto de renda, fomentando o agronegócio e fomentando o crédito imobiliário. Ou seja, duas coisas que o nosso país precisa. Primeiro, o agronegócio, que precisa ser fortalecido, que é a locomotiva do nosso país. O Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós temos a tecnologia agrícola mais avançada do mundo. É uma tecnologia democrática lá no nosso Nordeste, no meu estado de Sergipe. A mesma semente que o maior produtor do Brasil tem para milho, o nosso pequeno produtor lá também tem a mesma semente, o mesmo defensivo, tem acesso às mesmas tecnologias. Nós somos uma potência agrícola. Você diminuir o investimento em fundos, em letras de crédito agrícola, através da taxação, é você desincentivar o agronegócio. Desincentivando o agronegócio, o que é que isso vai acarretar? Aumento de preço generalizado de alimentos, que é tudo que o nosso povo e nosso país não precisa. Já estamos vendo a inflação descontrolada pelo aumento da base monetária que o governo vem fazendo há 2 anos, aumentou mais de 30% a emissão de papel moeda, ou seja, imprimindo dinheiro. Nós já estamos num cenário de alta de preço e isso vai aumentar ainda mais o preço dos alimentos em nosso país. E o outro fator é a moradia. Nós precisamos incentivar um mercado que hoje está muito desaquecido no Brasil e eu desafio qualquer pessoa de uma grande capital que há alguns anos via o mercado imobiliário sendo aquecido e hoje nós temos apenas locais muito pontuais onde o mercado imobiliário está sendo aquecido. Na grande maioria do nosso país, o mercado desacelerou, isso gera desinvestimento, desemprego, gera falta de arrecadação. O governo deve atacar o problema na sua origem, ou seja, ao invés de aumentar a taxação sobre investidores, sobre quem quer fomentar negócio em nosso país, o governo deve atacar o cerne do problema, ou seja, fazer reforma administrativa, diminuir o tamanho da máquina pública, diminuir os gastos do governo, diminuir o número de ministérios, gastar de maneira mais eficiente, buscar a parceria com a iniciativa privada para prestar serviços essenciais. É isso que o governo deve discutir, mas infelizmente não quer discutir, só quer taxar, taxar e taxar. Eu aproveito para te perguntar se, na sua percepção, olhando especificamente para o campo, para o agronegócio, se o senhor acredita que esse fim dessa ferramenta, esses papéis isentos, que a gente sabe que sempre foi uma ferramenta essencial quando a gente olha para o agronegócio, se isso pode, inclusive, interferir na questão do crédito no campo mesmo. Olha, Muriel, isso é muito evidente. Mais de 40% do Plano Safra advém dessas letras de crédito. Então, o Plano Safra, que é uma ferramenta democrática para cada um dos produtores, pequenos, médios e grandes produtores, conseguirem empréstimos subsidiados com seguro para a sua safra, para poder fazer a sua produção, para poder plantar a sua lavoura. Você ter um encarecimento desses créditos, você ter uma diminuição da oferta desse crédito, com certeza vai impactar de maneira muito negativa o nosso agronegócio, que, volto a dizer, é a locomotiva do nosso país, é o que segura o nosso país. Então o governo vai na contramão, ao invés de investir em facilitar
o mercado produtor, o mercado investidor, em facilitar a vida de quem gera emprego e renda verdadeiramente para o nosso país, o governo sufoca cada vez mais o empresário, sufoca o investidor e na ponta as pessoas vão sentir, porque o produtor está sendo sufocado, o crédito vai ficar mais caro. E aí, quando chegar na prateleira, o alimento vai estar mais caro e o pessoal, a nossa população, vai consumir menos e vai consumir em qualidade inferior. Perfeito. Eu aproveito, inclusive, para olhar para esse cenário um pouco mais a fundo, olhando no caso de investidores. Na sua percepção, a gente pode estar diante, inclusive, de uma fuga de investidores a partir desse fim da isenção? Sem dúvida. O investidor ele vai buscar sempre o melhor negócio, ele vai buscar onde ele vai conseguir o melhor retorno para o seu investimento. Você ter a isenção do imposto de renda sobre um tipo de investimento é um grande incentivo para o investidor poder fazer a alocação do seu capital. Olha, a gente não precisa reinventar a roda. Veja o que aconteceu na Argentina no ano passado. Em muito pouco tempo, foi o país que mais atraiu investimentos para a sua bolsa, fazendo o ortodoxo, fazendo o tradicional, fazendo o que a gente já sabe, cortando gastos, dando segurança para o investidor, dando segurança jurídica, diminuindo o tamanho da máquina pública, diminuindo a interferência estatal, diminuindo a emissão de papel moeda, diminuindo assim a inflação, ou seja, criar um ambiente de negócio favorável ao investidor, favorável a quem gera emprego e renda em nosso país. Isso acarreta em quê? Em investimento, em produção. O Brasil vem se afastando disso. O Brasil vem se tornando um país que muito taxa, que taxa mal, que afugenta o produtor, que afugenta o investidor. E, naturalmente, o empresário, os fundos de investimento e o investidor individual vai buscar onde seu dinheiro é mais valorizado, onde vai buscar o maior retorno. Infelizmente, o Brasil vem criando um cenário péssimo para o mercado de bolsa de valores, para o mercado de investimento, para o mercado de aquisição de letras de crédito. Eu queria até entender na sua percepção quais os caminhos que o governo federal poderia tomar. O senhor chegou a citar a reforma administrativa, alguns outros pontos, o enxugamento da máquina pública como um todo, porque o governo argumenta que, a partir, então, dessa MP, a ideia é justamente corrigir distorções, também buscar mais arrecadação. Como é que o senhor entende? Porque, no fim das contas, a gente está vendo um ônus que vai sendo jogado no setor produtivo, para os investidores. Como é que o senhor entende que poderia ser o movimento ideal por parte do governo federal para evitar que isso acontecesse? Olha, Muriel, qualquer aluno de economia básica, infelizmente o ministro Haddad ele não entende de economia, ele mesmo falou que fez apenas 2 meses, tem algo que se chama curva de Laffer, ou seja, que você aumenta a tributação, chega um ponto que a arrecadação começa a diminuir pela falta de produção do país, ou seja, pela falta de investimento, pela falta de pessoas dispostas a pegar o seu recurso e colocar como investimento em nosso país, porque a taxação chega a tal ponto que é desinteressante para o investidor. E isso vem acontecendo no Brasil. Volto a dizer, nós estamos desde o começo do mandato, Muriel, tentando enfrentar uma reforma administrativa que o governo não deseja fazer. Nós temos que entender que a nossa máquina pública está muito inchada, que nós temos gastos administrativos de forma muito elevada, que vão, a cada dia, a despesa vegetativa vem aumentando. O crescimento vegetativo é algo que vem aumentando e muito. E o governo não quer enfrentar o cerne do problema, ou seja, diminuir os gastos, diminuir o tamanho da máquina pública, buscar mais eficiência, fazer um programa de demissão voluntária, fazer um programa de produtividade para recompensar melhor o servidor público que mais produz e também para punir aquele que não produz. Ou seja, o governo tem que buscar os mecanismos para tornar o nosso país mais atrativo, gerar um ambiente de negócio que seja favorável e atrativo ao investidor local e o investidor também estrangeiro. Mas, infelizmente, o governo não busca esse caminho. O governo busca o caminho justamente oposto. É gastar cada vez mais, gastar muito mal e taxando o cidadão, colocando diversos encargos, tratando o brasileiro como alguém que deve ser espremido a cada dia para sustentar esse Estado extremamente inchado que nós temos. E aí eu preciso aproveitar e perguntar, deputado, como é que estão as conversas nesse momento para tentar evitar esse movimento? Olha, no último colégio de líderes que eu participei junto com o presidente Hugo Mota, algo que era da vontade do presidente Hugo, que já era também da vontade do presidente Lira, mas por uma forte resistência ao governo não conseguiu fazer, é a reforma administrativa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós podemos enfrentar uma reforma administrativa profunda que possa diminuir o tamanho da nossa máquina pública. Eu acho que esse é o primeiro passo. O Congresso brasileiro já mostrou
que não quer aumentar impostos. Tanto é a votação expressiva que tivemos para derrubar o aumento do IOF. Então, o Congresso brasileiro se alinha à vontade do cidadão brasileiro, que não deseja mais impostos, que deseja menos impostos, que deseja mais eficiência pública. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente discutir a reforma administrativa. Também temos outros pontos importantes. Alguns setores que não estão sendo produtivos para o nosso país ainda gozam de diversos incentivos fiscais. Talvez seja um outro momento também a gente rediscutir os incentivos que não estão gerando riqueza para o nosso país. Porque o incentivo fiscal ele deve funcionar da maneira que aquele setor que está sendo beneficiado, ele gere emprego, renda, gere desenvolvimento, gere uma arrecadação que pelo aumento do volume de negócios, ele compense o incentivo. Então nós temos que passar uma lupa sobre todos esses setores que estão sendo produtivos e os que não estão cumprindo com a sua função. Eu acho que esse seria um segundo ponto. Agora, ao mesmo tempo que nós falamos isso, Muriel, ontem o Congresso aprovou a criação de mais 200 cargos para o STF, ou seja, mais 7 milhões de impacto fiscal financeiro para o nosso país, no momento que o nosso país precisa reduzir o tamanho da máquina pública. Então, por um lado, mostramos um bom exemplo, mas infelizmente ainda existem essas questões que nós precisamos ainda avançar e muito. Pois é, eu queria até entender um pouco mais sobre os impactos na sua percepção, deputado, porque, de modo geral, a gente sabe que tem muitos pequenos e médios produtores que dependem dessas linhas de financiamento. E aí eu queria entender se, na sua percepção, a gente pode estar até falando, talvez, de um impacto, talvez, num desenvolvimento econômico regional, de uma região específica, a partir desse movimento feito pelo governo federal. Como é que o senhor entende isso? Olha, o impacto ele é generalizado, Muriel. Eu digo isso como um deputado que anda muito próximo do agro e também como produtor rural. A produção rural, a produção agrícola é incerteza. Nós nunca sabemos como vai dar a safra, se a safra vai dar certo, se não vai dar certo. Nós temos uma expectativa. Dentro das linhas de crédito do Plano Safra, que são ofertados pelos bancos públicos e também pelos bancos privados, lá no Nordeste, o Banco do Nordeste é muito forte nisso, também o Banco do Brasil, algo que é fundamental é o seguro. O seguro teve um aumento de valor extremamente expressivo nesse último governo Lula. Ou seja, mostrando que Lula busca atacar o agronegócio. E o seguro é extremamente importante para o pequeno produtor, que aposta todos os seus planos ali numa produção de 2, 3, 10 hectares, que vai garantir o sustento da sua família pelo resto do ano. Se você encarece a aquisição do crédito, se você dificulta a aquisição do crédito, se você coloca o seguro de maneira que torne viável, chegando em locais a 20% de taxa de seguro sobre o crédito financiado. Ou seja, se você perder a sua safra, você tem aquela segurança de você ter a sua safra paga. Se você tira isso do produtor, você desestimula ele a fazer a produção e ele vai buscar outra utilização para a sua terra. Vai arrendar, vai colocar uma outra cultura que seja mais segura, vai para a pecuária, enfim. Nós temos que entender que a agricultura é incerteza. Se você dificulta o acesso à linha de crédito, dificulta o acesso ao seguro, dificulta o acesso ao Plano Safra, você vai ter, sim, uma diminuição da produção em nosso país. Eu até queria entender se, na sua percepção, existe alguma alternativa para tentar manter a atratividade dos títulos, se realmente SMP avançar no ponto de vista, inclusive no Congresso, e também como garantir que o setor continue sendo financiado de forma adequada. E aí eu falo não só do agro, mas também do setor de moradia. Eu acho que o primeiro ponto é a gente derrubar essa MP, tem um PDL urgente para que a gente possa assustar essa MP. Isso, nós devemos buscar o caminho que facilite a vida do investidor em nosso país, que facilite a oferta de crédito barato e seguro em nosso país, e principalmente nesses dois setores tão importantes. A gente está falando de agronegócio e a gente está falando de setor imobiliário. São duas máquinas que podem mover qualquer nação. Se você ataca dois focos de negócio, dois focos de investimento que são fundamentais em uma nação, fundamentais em um país, você pode desarticular, desestruturar a economia do país como um todo. E é isso que a gente está vendo que, infelizmente, esse governo vem fazendo. Então, é um governo muito atrapalhado, que isso mostra a falta de sustentação no Congresso Nacional, a perda de apoio diário dentro do Congresso Nacional. A grande maioria dos partidos de centro, que tem parlamentares de uma linha mais equilibrada, já estão abandonando o governo, porque é um governo que, além de, em praticamente 3 anos, nada tem entregue, é um governo que vem dificultando a nossa vida econômica. Basta ver nos índices
da liberdade econômica, o Brasil ocupa sempre as piores posições em liberdade econômica. Liberdade econômica é você falar em geração de emprego, geração de renda, ambiente de negócio, segurança jurídica, que falta muito em nosso país. E a gente tem um exemplo aqui do lado. A Argentina, em muito pouco tempo, volto a dizer, se tornou um dos países mais atrativos do mundo. Essa semana retirou os impostos sobre eletrônicos. Um iPhone lá vai custar menos de R$ 2.500. O Brasil poderia estar indo no mesmo caminho, mas busca o caminho inverso, tornar uma máquina inchada que arrecada muito, mas gasta muito mal, e é o cidadão que vem pagando esse preço. Muito bem, deputado Rodrigo Valadares, obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente no CNN Money, presencialmente, inclusive no nosso estúdio em Brasília. Volte sempre, viu, deputado? Obrigada mesmo. Que agradeço, Muriel, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Obrigada, deputado. Uma boa tarde e bom trabalho para o senhor.